Então, uma boa noite a todos. Vamos então iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Hoje com os estudos o roteiro das obras de André Luiz, o livro Missionários da Luz. E vamos então fechar nossos olhos, vamos fazer nossas preces e elevando então a Deus, aos benfeitores amigos, sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, que possa aqui emanar suas vibrações de paz, de luz, de harmonia sobre todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que estão ligados aqui conosco, vibrando positivamente dos seus lares, que não podem estar aqui conosco, que possam receber todo o amparo, a orientação, o alívio para suas dores, para suas dificuldades, que possam agora ter concentração, ter um bom entendimento dos estudos da noite para as nossas vidas e que possa se ampliar essas luzes, esses bálsamos a todo o bairro, aos vizinhos, aos nossos redores, para que possamos ter muita paz, luz e harmonia. E que possamos aqui ser humildes instrumentos de auxílio, que os mentores amigos nos inspirem, para que a gente possa ter um bom estudo. E assim, Senhor amigo, damos início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, novamente, uma boa noite a todos que estão aí conosco. Então, temos pessoas aí, amigos aí novos não, né, que faz tempo que não estavam mais aí conosco. Sintam-se acolhidos aí, muita paz a todos e é uma enorme alegria e satisfação de tê-los aí novamente. Então a gente parou com esse livro, nós estamos agora lá na obra Missionários da Luz. Já estamos na terceira obra do livro dos estudos de André Luiz, na terceira obra. Então a gente já fez o nosso lar e está tudo registrado lá, quem quiser até acompanhar lá que perdeu as atividades, está tudo registrado lá no nosso canal no YouTube, no NEP Francisco de Assis, no canal do YouTube, pelo Facebook. E hoje aqui a gente está então na terceira obra e a gente vai refletir hoje o capítulo 10. Nós vamos passar pelo capítulo 10, com ênfase mais no capítulo 11, que é um capítulo bem longo e que a gente vai precisar de mais atenção nesse capítulo, que nós vamos ter reflexões muito pertinentes, muito importantes para nossas vidas, para o aprendizado necessário. Nós vamos aprender bastante coisas importantes nesse capítulo 11. No capítulo 10, que a gente vai iniciar, ele fala aqui sobre materialização, que é o título desse capítulo 10. E referente a esse capítulo, materialização, que aqui ele faz um roteiro, a gente utiliza um livro aqui do roteiro de estudo das obras de André Luiz, que é Estudos e Comentários da série A Vida no Mundo Espiritual, por Euripides School. E Euripides School, então, ele fez um panorâmico, um resumo bem resumido de cada capítulo, para que a gente possa entender o que se passa ali de mais importante, ali os aspectos de cada capítulo ali. E aqui nesse capítulo 10, nós vamos passar por ele aqui, se utilizar apenas desse resumo, com os comentários bem breves, para a gente ir então para o capítulo 11. Que o capítulo 10 ele fala sobre materialização. E aqui ele diz nesse roteiro: mostra-nos este capítulo como sessões de materialização são trabalhosas, expondo seus grandes riscos para os médiuns, tendo em vista que poucos reúnem as condições espirituais que elas exigem, valores morais legitimamente consolidados. Aí tem uma nota: lembramos aos leitores que estávamos em 1945
nessas reuniões de materialização aconteciam quase como rotina em residência. Então vejamos que esses relatos sobre materializações que aconteciam nas próprias reuniões mediúnicas que aconteciam na casa do Chico, que trabalhava no início, ali mais ou menos na metade do século XX. Então era muito comum nas reuniões ali do Chico terem essas reuniões de materialização. Então são reuniões mediúnicas que acontecem ainda hoje nas casas espíritas, só que tem essa diferença que eles então faziam essas reuniões mediúnicas se atendo mais a materializações. Então o que acontecia nessas reuniões de materialização? Então eram fenômenos que, como diz aqui, sessões de materialização eram muito trabalhosas, porque era feito todo um cuidado. Não que nas reuniões mediúnicas hoje não tem que ter um necessário cuidado, tem que ter bastante cuidado, asepsia do ambiente, né, e cuidar para que os trabalhadores ali envolvidos nessas atividades mediúnicas também eles tenham tido um bom preparo na parte moral, né, durante o seu dia, principalmente ali, cuidando dos pensamentos, dos sentimentos. Há certos vícios, né, materiais também. E aí a gente vê então que nessas de materialização tinha que ter um cuidado muito mais redobrado nessas atividades, porque exigia muito dos médiuns. E o que acontece com essas materializações? Então acontecia a materialização de fenômenos, por exemplo, materializações de espíritos, que nas nossas reuniões mediúnicas de hoje os espíritos vêm, a gente não consegue ver os espíritos, salvo aqueles que são médiuns videntes, que conseguem enxergar os espíritos desencarnados. Mas que são bem poucos. Hoje a gente não vê falar muito de médiuns videntes que trabalham em reuniões mediúnicas, que conseguem ver nitidamente esses espíritos. Então, na época do Chico, o que acontecia? Se utilizavam então vamos dizer assim, das energias dos médiuns que ali estavam. Era muito utilizado deles, exigiam um grande cuidado e preparo dos médiuns, porque não poderia haver nenhuma contaminação desses fluidos. Então era extraído desses fluidos o ectoplasma de cada médium, né, que eles visualizavam ali que era de uma forma leitosa, que saía, né, dos médiuns que ali estavam no ambiente. E dessa forma, uma forma leitosa que era extraída desse ectoplásmico, ele saía então de cada médium, e aí então esses benfeitores se utilizavam desse fluido, né, esse plasma, em forma assim leitoso, e aí então eles se utilizavam dele para então se materializarem. E aí aconteciam formas nos ambientes mediúnicos. Se materializavam muitas vezes objetos, apenas ali as bocas, né, as gargantas ectoplásmicas se materializavam no ambiente em forma de som, eles mesmos emanando dos seus sons, as suas palavras. Mãos se materializavam ali para entrar em contato com eles, muitas vezes. Então aconteciam inúmeros fenômenos que se aconteciam nessas reuniões de materializações. O próprio Emmanuel, o instrutor de Chico, e que aqui nesse capítulo ele se apresenta como o irmão Calimério. Eles não colocam aqui o nome Emmanuel. Todos os nomes aqui eles são fictícios. E esse irmão Calimério que é o responsável. Então o Emmanuel é responsável por aquelas atividades na época do Chico Xavier. E aí então havia todo um cuidado disso tudo. Inclusive até tinha um irmão que participava ali das reuniões, que ele entrou alcoolizado na reunião.
E que ele já era, provavelmente, como ele já era acostumado a ser utilizado o álcool, as pessoas não notavam que ele estava alcoolizado. E aí, então, o que que acontece? Para não contaminar, não dar problema nessas reuniões, que tinham um cuidado muito grande, então eles isolavam esse médium, esse participante da reunião, os benfeitores isolavam, ele fazia como se fosse uma bolha na volta dele, para que os efeitos deles não contaminassem o exterior do ambiente. Então era um fenômeno, o próprio Emmanuel, o Calimério, o próprio Emmanuel, em algumas das reuniões que eles faziam, segundo relatos de irmãos que trouxeram essas atividades que aconteciam lá e que estavam junto ao Chico e que hoje trazem informações para nós, muitos deles dizem que o próprio Emmanuel se materializou na época do Chico. Ele diz que causou uma luz tão grande, tão imensa no ambiente, né, que ofuscava bastante aqueles participantes das reuniões. Né, tamanha envergadura moral do Emmanuel. E outros espíritos se materializavam naquela época. Já hoje não acontece isso, né? Então, a gente vê em casas espíritas sérias, não tem mais essa atividade de materialização, né? Devido ao cuidado e toda uma atenção especial que tem que ter nesse dia, é que o objetivo principal hoje das reuniões mediúnicas já não faz mais parte desses fenômenos de materialização. E sim, estamos agora no momento dos fenômenos morais. Ou seja, somente a parte moral é importante nas reuniões mediúnicas, né? Em função de nos educarmos, que nós vamos receber ali inúmeros irmãos ali enfermos, doentes, e aí os irmãos vão dialogar com esses espíritos que estão perdidos, que estão sofrendo, obsessores nossos muitas vezes. E nós vamos aprender com o que eles trazem ali para nós, e ao mesmo tempo eles vão ser convidados a saírem daquela situação de sofrimento ao qual estão para seguir um outro plano, né? Um plano melhor. Ele vai ser socorrido para um hospital. Os benfeitores vão estar ali para levar eles até hospitais. Depois vão para escolas, para aprendizado, para que possa ser elaborada uma nova oportunidade, uma nova reencarnação a eles. Então hoje estamos mais nas épocas dos fenômenos morais. Esses fenômenos morais para todos nós, né? Tanto trabalhadores quanto para os frequentadores, né, dos estudos, das palestras. Hoje estamos nessa era porque é uma necessidade que estamos nos últimos dias do nosso aprimoramento moral. Então, por isso o convite é feito para todos nós, para que a gente possa aproveitar esses últimos instantes que estamos tendo de oportunidade aqui na Terra, para que a gente possa realmente dar o nosso melhor. A gente possa aprender com tudo isso e a gente oferecer o que a gente tem de melhor para que a gente possa sair daqui, né, numa condição bem melhor ao qual aqui a gente chegou. E esse é o objetivo das nossas encarnações, né? Já os fenômenos, esses de materialização, são mais fenômenos realizados por curiosidade, né? Por saber como é que funcionam esses fenômenos, os benfeitores realmente vão se materializar, vão aparecer ali nas reuniões. Hoje já, então, através desses relatos, a gente já não tem mais necessidade de que os espíritos se materializem e venham ali se mostrar para nós, né? A gente já tem, através desses estudos, né? De comprovações do próprio Chico, desses estudos. E hoje essa necessidade maior não da curiosidade dos fenômenos, mas sim essa necessidade do nosso aprimoramento moral que está muito atrasado ainda. Tá? Então aqui a gente dá uma passadinha, somente dando uma explicada nesse fenômeno de materializações. Vamos então agora nos ater agora no capítulo 11, que o título é Intercessão, que diz assim no roteiro: atendendo à solicitação pungente de uma viúva encarnada e desdobrada pelo sono. Então a gente já viu bastante essa questão do sono. Quando a gente está dormindo, o nosso corpo dorme,
mas o espírito ele fica livre para fazer daquilo que ele, né, as suas paixões, seus desejos, ele vai tudo aquilo durante o dia que a gente, as nossas preocupações durante o dia, os nossos desejos, né? O próprio Cristo, a gente já falou no estudo anterior sobre o sono bastante, nos estudos anteriores sobre isso. E Jesus já nos explica onde está o nosso tesouro, ali estarão nossos corações. Então, as nossas paixões, nossos desejos, nós vamos se conectar a eles também à noite durante o sono, porque o nosso corpo necessita de descanso, mas o nosso espírito não. O nosso espírito não necessita, ele continua, né, as suas atividades. E aqui então fala uma irmã desdobrada pelo sono, então que foi levada pela prima mais evoluída um pouco que ela até o espírito André Luiz, o instrutor Alexandre. E lá então ela pede socorro para o instrutor Alexandre, né, das suas dificuldades devido ao desencarne, né, à morte do seu marido, que ele estava sofrendo muito com essa morte do marido. E aí então ele atendeu a necessidade dessa irmã, e lá então eles indo até a casa dessa irmã, depararam-se com inúmeros espíritos desencarnados, ó. Familiares diversos que estavam ali desencarnados, ligados ainda àquela família, atraídos pelas vibrações pesadas e doentias dos encarnados, ó. Então a gente vê que a gente pensa muitas vezes que familiares partiram, né, se foram, estão muito bem lá, ou muitos ficam preocupados com a situação deles, e muitas vezes eles estão ali do nosso lado, e muitas vezes por estarem perdidos, desorientados, achando ainda que não estão mortos, eles ficam ali vivendo aquela rotina que viviam com aquela família anteriormente, né? Eles ficam ali nos dificultando, né? Se alimentando das nossas energias, do ambiente, e aí causando muitas vezes, prejudicando a família que está ali encarnada, né? Esses espíritos envolvidos em círculos escuros, à mesa de refeições da família, absorvem emanações dos alimentos pelas narinas, ó. Então eles viviam aquela rotina, na hora da refeição ali eles se juntavam a eles, e aí então sugavam aquelas energias dos alimentos pelas narinas, os espíritos desencarnados, né? E aí então é explicado que isso se processa com o nome de vampirização recíproca. Então é uma vampirização que a gente já tinha estudado aqui também, a respeito dessa vampirização, que é aqueles espíritos que estão desencarnados e que muitas vezes se conectam a nós. Não é aquele vampiro que é semelhante ao vampiro, aquele das histórias, né, fictícia, de sugar o sangue, né? Só que ao invés de eles sugar o nosso sangue, eles vão sugar as energias da gente. Então, por isso chamado vampirização. E aí depois nós vamos ver outras coisas que vão acontecer, né? E aí então nós vamos ver aqui, agora com um resumo que acontece aqui, desse capítulo 11, nós vamos lendo. Eu fiz alguns resumos aqui pertinentes a esse assunto. Que eles estão nesse lar lá dela, dessa irmã que está aflita pela morte do seu marido. E até então muitos dizem que foi através de um próprio suicídio, e ela não acredita nessa tese. Então vamos ver o que ocorre lá nesse caso desse irmão que morreu e deixou a esposa aflita e a família. Então aqui diz assim, ó, tem uma frase importante que o instrutor Alexandre diz, que eu anotei aqui, que é bem interessante, ó. Ele diz: quem dá o bem é o primeiro beneficiado, ó. Viu só? Então a gente tem que sempre procurar fazer o bem, claro, sem aquela esperando receber alguma coisa em troca,
mas a gente querer dar o bem sem esperar nada em troca, né? Esse que é o verdadeiro bem. Sem querer pensar assim, eu vou ser ajudado por ter feito isso, Deus vai me ajudar, né? Então quem dá o bem é o primeiro a ser beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Ó. Achei bem interessante, bem bonita essa frase. Entretanto, um fato até então inédito para mim, referindo-se a André, feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Então aqui o caso, então 6 entidades que o André ali se espanta ali que estão fazendo a refeição junto com os encarnados. Né? E aquilo causou espanto para ele. Oh, meu Deus! Exclamei, aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? E aí o instrutor Alexandre explica então a André. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. E isso é uma coisa que a gente procura sempre trazer desse livro, trazer para nossas vidas, né? Então imaginemos um lar que não tem, né, não é um lar sadio, que não busca um equilíbrio religioso dentro do seu lar. Então a gente pode ter bastante chance de ali, já que não é um ambiente saudável e religioso, a gente pode ter esse caso aqui de ter outros espíritos ali conosco, participando das nossas atividades rotineiras dentro do lar. Por isso a importância, gente, do evangelho no lar, dessas entidades que muitas vezes se encontram ali perdidas e aturdidas, né, pelo sofrimento, pela desorientação. O evangelho vai fazer com que eles despertem para a realidade. Né? Porque eles estão muito ligados ainda a nós e vão ouvir o evangelho e vão buscar entendimento, vão buscar ajuda. Né? Agora, se o lar não tem o costume de, né, fazer orações, o lar ter um evangelho dentro do lar, aí fica mais complicado. A gente vira alvos dessas entidades perdidas, né? Como a gente estava refletindo antes, os próprios familiares muitas vezes, né? Onde não existe organização espiritual, ó, não há defesas da paz de espírito. Isto é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Então, para haver equilíbrio, nós devemos, então, através do equilíbrio, buscar essa paz, através do ensino do Evangelho, para que essas entidades possam não ali nos atormentar a nós. E eles vão se conectar a nós através de afinidade, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se eu tenho o costume de me irritar muito, brigar dentro do lar, eu vou atrair entidades afins que gostam de brigas, gostam de irritação, e muitas delas são obsessores que querem o nosso mal. Então elas vão ficar torcendo ali porque vão ficar fomentando para que a gente brigue mais, para que essas entidades possam gerar ali um desequilíbrio, uma harmonia dentro do lar. Então por isso ali o evangelho dentro do lar é importante, a oração, a vigilância, tudo isso que a gente sempre costuma ouvir, né? E aprender com o evangelho. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Então, novamente, como diz aqui, né? Aqueles que eram muito apegados dentro do lar, ao seu lar, aos seus afazeres, às pessoas que viviam ali, né, que vivem no lar. Eu sou muito apegado, por exemplo, à minha esposa, sou muito apegado excessivamente ao meu marido, aos meus filhos, eu desencarno,
eu continuo com aquelas paixões, como diz aqui, aquele apego a essas pessoas, ó. Neles encontrando as mesmas algemas, ó. Ficam algemados uns entre os outros, né? Continuam a ficarem ligados. É. Então, por isso a importância do estudo anterior, de a gente ter um devido cuidado daqueles que, se tiver algum ente querido que nos deixou dentro do lar, a gente procurar não fazer comentários, muitas vezes desagradáveis deles, que isso eles vão ficar ouvindo e vão ficar, né, podem ficar mais irritados, mais agressivos, não gostar daqueles comentários. Então, por isso a gente evitar de falar deles somente em caso assim, a gente orar por eles, isso é muito importante, né? E isso vai fazer bem para eles. O evangelho no lar, a oração. Mas chegam a se alimentar. Ó. Aqui eles dizem, ó, eles quase sempre mantêm-se ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos, onde se desligaram do corpo físico. Então, muitos deles podem continuar vivendo daquela... Ele dormia naquela cama, ele vai continuar dormindo ali, aquela coisa toda. Né? Mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indagou André Luiz, espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Então André Luiz questiona, mas eles continuam ali, né? Se alimentando como se alimentavam antes, quando encarnados? Que história é essa? É. Então o Alexandre sorriu e disse: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros, desconhece você porventura que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% das alimentações comuns através de princípios atmosféricos, captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Então ele dá a comparação ali a nós, imaginamos, né? 70% a gente está se alimentando, se nutrindo do ar, né, que a gente vive aqui. Os encarnados, da mesma forma, eles vão se nutrir daquelas mesmas substâncias que quando se nutriam aqui na Terra, né, absorvendo através das narinas aquela sensação, aqueles vapores, né, aquela sensação daquele alimento que eles se alimentavam quando encarnados, né, se nutrindo daquelas energias. Sentindo inclusive o gosto e tudo mais, né, o cheiro dos alimentos. Aqui ele continua: estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Então, inúmeros desencarnados que ali participavam daqueles banquetes, daquelas alimentações, era aquele apego de familiares já desencarnados e que continuavam ali convivendo com aquela família, se desfrutando do que tinha ali para eles, né? Eles ficaram ali, continuaram apegados ali naquela situação, naquela família, não entendendo muitas vezes que já estão em outro plano, que já estão desencarnados, né? Então Alexandre pensou um momento e continuou: admitamos contudo a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características, e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere.
É. Então ali ele diz, né? Vamos imaginar que não só familiares que estão ali apegados muitas vezes à família, mas a gente pode atrair também não necessariamente familiares. Porque a gente pode ter outros irmãos desencarnados que podem se afinizar com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, isso a gente já sabe através dos estudos, e muitas vezes eles se conectam com a gente. E vamos dizer assim que hoje, nesses dias, eu estava até comentando, eu e minha esposa ouvindo palestras e comentando sobre isso, que hoje com essa pandemia, inúmeras entidades desencarnadas se aglomeravam e se fartavam, por exemplo, em festas, em aglomerações que nós mesmos se juntávamos para fazer, e hoje a gente está não podendo mais ter essas aglomerações como a gente tinha antes, né? Em boates, em festas, e restaurante, etc, etc. Não tem mais aquelas aglomerações. E aí então essas entidades, para onde elas vão? Se não tem mais as aglomerações, eles vão para dentro dos nossos lares. E ali cada lar vai ser vamos dizer assim, vai ser um chamamento para cada espírito ali, cada entidade afim com os nossos pensamentos, né? As nossas ações dentro dos lares durante o dia. Agora, por exemplo, não tem mais os bailes, não tem mais os bares lotados de gente bebendo, se embriagando. Mas o fulano aquele, ele compra a bebida alcoólica e tá se entorpecendo ali, bebendo muitas vezes ali dentro do seu lar. E aí essas entidades vão lá para os lares, né? E aí, como a gente estava vendo antes, se os nossos lares não têm uma proteção, não é feito um evangelho no lar, a gente não procura não orar, não vigiar, não tem uma proteção, como é que ficam os nossos lares? E cada espírito vai se afinizar com alguma situação de alguma casa, de algum lar. Eu dei o exemplo aqui de bebida alcoólica, né? Fica bebendo dentro de casa, não está no bar, né? Porque não pode, tem que evitar aglomerações, evitar por causa da pandemia, mas fica em casa ali se intoxicando, se viciando dentro dos lares. E aí as entidades, elas não vão ficar, né? Elas não vão deixar de continuar com as suas viciações, assim como nós encarnados não vamos deixar de continuar com os nossos vícios, não é assim? A única diferença dos desencarnados para nós é que eles não têm um corpo, só isso. O resto é a mesma coisa. Se eu tinha algum vício, eu vou continuar com aquele vício, com aquele apego, com aquela viciação, né? E cada lar vai ser um atrativo para alguma situação de algum espírito interesseiro, né? Ou vários espíritos, né, que iam para daqui um pouco um lar ali vai atrair várias entidades. Dentro dos vícios, por exemplo, dei exemplo do álcool, né, de drogas, diversos tipos de drogas, né, porque o álcool também é uma droga. Viciações do sexo, muitas vezes pode ter dentro dos lares, né? Os camaradas, muitas vezes, as pessoas, né, tanto mulheres quanto homens, né, antes da pandemia tinha suas viciações, muitas vezes já casados até, eles iam para boates, aí para esses antros de perversidades, de viciações sexuais, né, buscando. E aí agora eles ficam meio restritos, muitos deles já talvez até desempregados, eles não têm mais aquela mesma liberdade de ir para onde iam, né? E aí tudo é uma restrição hoje por causa da pandemia. As pessoas têm um certo medo. Não vou mais nesses lugares porque eu estou arriscando pegar e levar para minha família, sei lá, ou ele mesmo se contaminar. E aí muitas vezes esses espíritos que acompanham esse tipo de pessoas, eles podem continuar incentivando eles, tu não vai mais para lá, mas dentro do lar, né, com a esposa, ele pode querer
muitas vezes haver situações ali de influenciar a outra pessoa que está junto com a gente e incentivar ela aquelas práticas ali e ter muitas vezes ali viciações ali, sexo desregrado e situações que pode ali nesse momento de, 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 de não ter essa proteção no lar, de ter essa viciação, atrair várias entidades. Né? Então a gente corre um risco. E isso a gente tem que perceber que é uma situação que quem vai atrair somos nós mesmos, né? Não é uma situação assim que simplesmente vão invadir nossos... então quer dizer que vão invadir? Não. Isso tudo depende dos nossos sentimentos, né? Das nossas viciações, dos nossos pensamentos, que vai atrair espíritos que estão ali, estão a todo momento, aí vamos imaginar, procurando lares ali desprotegidos e lares que oferecem atrativo aos interesses deles e aos nossos interesses. Então a gente está correndo o risco. Então por isso é importante de cuidar o nosso lar através da oração, da vigilância, do evangelho dentro do lar. Por isso a importância agora, muito mais importante. Ainda mais agora que a gente também não pode mais ir numa... A gente tem vontade de ir numa casa espírita, ouvir uma palestra, receber um passe. Então a gente está muito mais desprovido das situações que a gente tinha antes de ir na casa espírita, receber um passe, né? De ouvir uma palestra. Agora a gente pode, através do... Algumas casas vão oferecer, por exemplo, que nem hoje, estudos assim, né? Online, lives muitas vezes, e a gente estar ali conectados, vibrando positivamente, o nosso lar já está sendo amparado. Os benfeitores já têm uma equipe de trabalhadores que já vão nesses lares para auxiliar esses irmãos, sabendo que agora eles não podem mais ir nas casas espíritas. Eles não podem mais frequentar um culto religioso em outra religião. Muitos de nós. Então a gente vai perder o amparo? Com certeza que não. Nós vamos continuar recebendo um amparo, mas isso tudo depende da nossa vontade, né? Sempre a nossa vontade. Olha, eu não posso ir no centro, na casa espírita, mas eu posso estudar em casa. Tem as lives que a casa oferece. Né? Os benfeitores podem trazer o que for necessário para nós. Eu não posso receber um passe, mas os benfeitores vão fazer de tudo para ajudar para com que essas energias, conforme cada um de nós necessitamos receber, cada um de nós, lá nos nossos lares. Né? Então eles vão ver as necessidades de cada lar, interessado, né? De querer receber e continuar. Então ali continuando, entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei, de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margens vastíssima à leviandade e à perturbação. Então a gente acabou de comentar isso aqui, né? Através do dispositivo da lei de afinidade, nós vamos então atrair entidades que estão afins das mesmas situações que a gente está vibrando, emanando, desejando, se viciando durante os nossos dias. Então aqui os tristes inveterados, diz Alexandre, atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Né? Então os próprios familiares, né, desencarnados que são atraídos, né, por os mesmos encarnados que ali deixam, abrem essas brechas para que eles vão ali se utilizem deles para continuar com as suas viciações, ao qual viviam aqui. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Diz a irmã que pediu socorro durante o sono, ela foi lá, pediu socorro para o benfeitor. E aí então ela voltou para o corpo, né? E quando acordou de manhã,
ela acordou muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial, que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Aí diz a criança: ora, mãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. Então a filhinha encantada, de mais ou menos 7 anos ali, ouvindo o que a mãe disse, que acordou bem, com aquela sensação daquele sonho bom, pediu que contasse esse sonho. Aí ela disse: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Então a gente sabe que o mundo espiritual não comporta aqui o nosso mundo material, o nosso cérebro de carne. Ele não consegue assimilar o que se passa nitidamente no mundo espiritual. Então o que a gente tem muitas vezes quando a gente retorna ao corpo físico são essas sensações que essa irmã está dizendo aqui no livro, de ter vagas lembranças de alguma coisa, sonhou com alguma coisa boa, vai ter alguma lembrança de alguma coisa boa, mas não aquela nitidez do espírito estar ali, né, vivendo aquele momento ali, né? Então vai ter muitas vezes pode vir por intuições ao longo do dia, aquelas sensações, aquelas orientações dos benfeitores. Ele vai vindo, né? Aí ela continua aqui, ó. Desejei fazer-me visível. Aqui o André Luiz está dizendo, ó. O André, vendo aquela situação toda, ele desejou fazer invisível aqueles companheiros desencarnados. Então aqui, esses desencarnados que estavam ali no ambiente, né, porque estavam numa faixa vibratória inferior, eles não conseguiam perceber a presença do André Luiz e do Alexandre. Porque tudo é sintonia, tudo é padrões vibratórios. Eles estavam num padrão vibratório, né, acima deles, ou seja, estavam num padrão mais elevado. E esses irmãos estavam indo na inferioridade, na ignorância. Então eles não conseguiam perceber a presença deles, do André Luiz e do Alexandre. E o André Luiz então queria fazer visível para eles, né, para que pudesse palestrar com eles, ou seja, conversar com eles, dizer a situação, o que estava acontecendo, né, sondando-lhe as experiências. Mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse Alexandre. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade. Porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. Eu achei bem interessante isso aqui e faz sentido para a nossa vida aqui, na nossa existência aqui agora, né? Então André Luiz queria ali conversar com eles, né? Aparecer para eles, ajudar. E o benfeitor diz: vai ser perca de tempo, né? Porque eles estão tão cristalizados ali naquela viciação ali daquelas afinidades, daqueles afazeres, estão tão apegados àquela situação material que eles não iam ouvir o André Luiz. Né? Mesma coisa, ia entrar num ouvido, sair no outro, porque o objetivo deles, o momento deles, era aquele momento ali, era aquela paixão, aquela situação ali, de ficar vivendo aquelas viciações ali, aquela situação material ainda, né? Então cada um vai ter o seu tempo, o seu momento de despertamento, né? De entender, mas só um pouquinho, mas eu já não faço mais parte aqui dessa família encarnada. Eu já devo seguir para outro plano, né? Seguir, que a vida continua, o espírito é imortal, mas muitos deles permanecem ali cristalizados naquela situação. Ou seja, como se eles estivessem ali, como se tivessem
um automatismo, estivesse ali robotizados naquelas situações, ali para eles uma situação muito comum, muito rotineira, né? E agora para as nossas vidas, né? Quantos de nós muitas vezes a gente as pessoas ouvem palestras, ouvem estudos nas casas espíritas, em outras religiões, mas quantas daquelas pessoas conseguem assimilar aqueles ensinamentos, sentir nos seus corações aqueles ensinamentos e fazer um esforço para praticar, sair daquela cristalização, como está dizendo aqui, do orgulho, do egoísmo, do materialismo, das viciações. Muitas vezes a pessoa está tão cristalizada, como diz aqui, no materialismo, nos seus vícios, ela até vai para uma palestra, uma casa espírita, ou aqui, como a gente está fazendo hoje, a pessoa muitas vezes ela entra num ouvido e sai no outro também, porque ela não consegue assimilar naquele momento. Ela está tão acostumada a viver, né, a sua vida no materialismo, apenas vivendo em função dos seus vícios, dos seus desejos, dos seus prazeres, né? Sendo uma pessoa egoísta, orgulhosa, ela está tão cristalizada naquele movimento ali que ela não, para ela não consegue assimilar aquelas coisas, né? Aqueles ensinamentos edificantes. Cada um vai ter o seu tempo, né? Então são muitas pessoas que às vezes as pessoas participam, né, das palestras, dos estudos, mas às vezes não participam, né? Elas estão ali, mas não estão, porque às vezes o seu coração está voltado para os seus interesses, né? Para as questões do seu dia, as preocupações, né? Vivendo em função das suas viciações, dos seus desejos, né? E aí então a pessoa tem que, um dia ela vai despertar para a realidade e vai começar a assimilar melhor. Vai começar a ter uma visão espiritual das coisas, não uma visão só do olho material, né? Porque o olho material é transitório e é uma visão limitada, né? Agora nós ampliando a visão espiritual, a gente vai começar a perceber coisas que a gente até então não percebia vivendo uma vida extremamente material, né? E aí continuando, ó, depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Que ele conhecera então o irmão Raul, que era então o marido dessa viúva aflita, né? Ele conheceu ele de perto, esse espírito, e auxiliaram muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia não pudera, nem ele nem os outros amigos, evitar-lhe o suicídio, friamente deliberado. Aí o Alexandre, né, se espantou. Suicídio? Disse Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio, né? Ou seja, que o marido, até então, ela acredita que foi assassinado. Mas não que ele cometesse suicídio com a sua vida. Entretanto, ponderou o novo amigo. Ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz, e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente, para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Disse Alexandre. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária,
friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas, que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente, em virtude da harmonia de forças perversas. Então, o bando aqui que se refere, o informante, é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Então, vejamos, né, gente? E isso é muito pertinente para os dias de hoje, que a gente deve enfocar bastante também, né? Enfatizar bem esse momento. Até então, eu dialogava com a esposa comentando sobre essa situação que estamos vivendo hoje, de muitos familiares, muitas vezes pais de família ou mães, né, perderem seus empregos, muitas vezes não tinham pouco tempo de serviço, não tem direito a seguro-desemprego. Cada caso é um caso. E muitas vezes vão sofrer dificuldades nesses dias, a falta de emprego, de trabalho que está acontecendo hoje, em vista dessa pandemia e dessa crise. E aí o que acontece dentro dos lares? Eu comentando com a minha esposa, para nós espíritas, né, ninguém é perfeito, todo mundo é alvo, né, de acontecer situações não muito boas, né, através dos pensamentos, dos sentimentos que nós mesmos acolhemos em nós. Mas imaginamos nós, né, que muitas vezes a gente tem essa consciência da oração, da vigilância, que a gente tem o amparo, né, orando, vigiando. Imaginamos aqueles que não têm esse amparo, nesses momentos difíceis. E que muitas vezes essas pessoas acabam brigando, se revoltando dentro dos lares, ficando entediadas por não ter muitas vezes o que fazer dentro de casa, brigando com a esposa, com os filhos, né? E muitas vezes vai criando uma bola de neve dentro de nós, uma angústia, né? Uma situação complicada que a gente vai criando para nós mesmos, que muitas vezes isso leva a enfermidades, doenças dentro dos lares por causa desses ambientes deletérios que nós mesmos criamos para nós, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, gerando doenças e podendo levar a desequilíbrios, como até então a gente lendo aqui, como suicídios, né? Claro que não é o caso aqui, mas eu quis fazer questão de nós enfatizar e refletir para os dias de hoje, vamos dizer, esse infortúnio que é nas nossas vidas o suicídio. E que vamos dizer que a depressão, ela leva ao suicídio. E vamos aumentar esse número de depressões, vai aumentar, devido a essa função de muitas vezes estarmos, né, preocupados ali, estar desorientados, não ter uma orientação espiritual, religiosa. E aí a gente entra muitas vezes nesses pensamentos nada bons. E como a gente falou ali antes, desses espíritos que vão se aproveitar dessas situações para muitas vezes aproveitar daquilo que a gente tem, porque esses espíritos inferiores, eles não vão criar nada em nós, eles vão se utilizar daquilo que a gente tem, dos nossos sentimentos, e muitas vão ficar alimentando aquele sentimento. É isso, tira a tua vida que é melhor, né? Melhor para eles, no caso, né? Que é mais um que vai ficar junto com eles, né? Mas e para a família? Como é que vai ficar a família? Muitas vezes é um pensamento egoístico a gente querer se livrar dos problemas tirando a nossa vida. Mas será que vai resolver os problemas? E os nossos entes queridos que ficaram ali? Que estão naquela situação ali? E a gente muitas vezes por atos impensados e, como a gente comentou, atraindo essas entidades pelos nossos sentimentos e pensamentos inferiores, que vão nos atrair essas coisas, né? Muitas vezes a gente toma decisões precipitadas. Não, eu vou tirar a minha vida porque não tem mais solução, não tem o que fazer. É um pensamento muitas vezes egoísta. E aqueles que ficaram, como é que vai ficar?
né? E a gente acha que vai resolver o problema eu tirando a minha vida. E que na verdade é uma falsa solução. Porque a vida vai continuar. Porque somos espíritos imortais, se utilizando desse corpo físico aqui na Terra como um aprendizado, para a gente poder evoluir e crescer, e poder aparar as arestas, né, e dificuldades que aconteceram nos nossos passados espirituais. São oportunidades. E que muitas vezes desperdiçamos essas oportunidades riquíssimas que estamos vivendo, por muitas vezes por causa das nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E de que achar que a solução é tirando a vida que vai resolver, né? E a gente vê que na verdade vai aumentar os seus sofrimentos, né? E aqui nesse caso, ele então tira a sua vida, atrai esse bando que já estava junto com ele, provavelmente já ele incitando ele a tirar a sua vida, porque eles vão se utilizar das suas energias, dos seus fluidos para se locupletarem, né? Se alimentarem daqueles fluidos vitais. Eles vão se alimentar com aqueles fluidos dele. Porque a gente tem uma quantidade X de anos aqui na Terra. E a gente tira a nossa vida antes daqueles X anos que faltam ainda para completar as nossas encarnações. Nós vamos ter aqueles fluidos vitais quando a gente morre, né? E aí esses espíritos, esses bandos que diz aqui, eles vão se aproveitar dessa situação para ficar se alimentando daqueles fluidos ali, que ainda tem ali para aquela quantidade de anos que não se completou a sua reencarnação ainda. Então aí, isso foi um ato, como diz aqui, foi através da vontade dele, nada. Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós é que fazemos as nossas escolhas, tanto para o bem, tanto para o mal. E esse irmão teve essa escolha aqui, né? Uma escolha não feliz, né? E acabou caindo então nas garras desse bando aqui de irmãos, né? Que espíritos inferiores, ainda ignorantes do não saber, né? Aqui ele diz o bando a que se refere é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Ele continua: não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para o outro, né? Então muitos acham que o fulano de tal lá descansou, né? Então seria bom se fosse assim, né? Mas a gente sabe, estudando à luz da doutrina espírita, a gente sabe que não existe esse descanso, né? Mesmo um espírito crítico como Jesus, vocês imaginamos, vamos pensar nós, ele está descansando porque ele já, né, conseguiu, né, ser um espírito crítico, ele conseguiu, né, atingir um patamar ali de sair da ignorância, de se libertar do materialismo, né? De ser um espírito, o nosso mestre, né, por excelência, nos trazer os seus ensinamentos daquilo tudo que já viveu, para poder trazer para nós. Ele se libertou, né? Ele venceu o mundo já, ao qual nós estamos sendo convidados para vencer. Ele já venceu tudo que tinha para vencer. Mas e aí ele vai descansar, ele vai parar ali? Né? Ele não vai parar, né? Ele vai continuar. O espírito está sempre em evolução. Nunca vai parar a sua evolução, né? Hoje, se é, por exemplo, governador de um planeta, amanhã ele é de uma galáxia e assim por diante, ou várias galáxias, né? Então está sempre evoluindo. Não para nunca a evolução. Então é um lento engano a gente achar que morreu, né? Que aconteceu um milagre, o fulano de tal vai descansar, né? Ele era uma pessoa mal, mas agora vai descansar. E é um lento engano isso tudo, né, gente? E aqui nós vamos deixar esse capítulo aqui, gente, ele é muito longo, tá?
capítulo 11. Eu vou deixar aqui para nós semana que vem. Eles vão aqui, ó, eles vão seguir adiante, ó. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em lugarejo próximo. Então a tarefa dele era tentar ajudar, auxiliar esse irmão através da oração, do pedido da esposa dele. Então vejam que às vezes a gente pensa assim, eu oro, pedi ajuda, mas eu não vi nada, não sei de nada. Ela teve ali a percepção, sim, né, durante o sono físico, que acordou com aquela sensação de ter falado das suas angústias, das suas dificuldades, de ter falado com esse benfeitor e que ele ia fazer de tudo para ajudar ela. E aí então ele vai ajudar ela, né, como a gente viu. E agora então ele vai fazer a excursão até o irmão, né, que ele até então eles não sabem onde ele está, o que aconteceu, o porquê do suicídio. E isso tudo nós vamos deixar então para o próximo encontro, aí vai ficar a curiosidade. Para o próximo encontro, o próximo estudo, a gente então vai continuar a refletir o que aconteceu com esse irmão que cometeu esse suicídio. Que até então a esposa não jamais ia imaginar que ele teria cometido suicídio, né? Então vamos deixar para a semana que vem. E aí eu quero agradecer aqui a todos que estão participando conosco, tá? Sintam-se todos abraçados. Hoje tem bastante gente nova aí também que está nos prestigiando, que voltaram, né? Eu quero aqui abraçar a nossa irmã Fábio, né, que já faz parte aqui, trabalha conosco aqui. O nosso irmão Matheus. Matheus, um grande abraço aí para você, para Stephanie, para a filhinha, para todos. Muita paz aí, bem a todos, né? A minha mãe Lisete, a nossa irmã Dalva, o nosso irmão Denis Henrique, o nosso irmão Fabiano. Um grande abraço para a família, para todos, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos que agora no dia 30, no sábado, nós vamos ter o primeiro encontro dos NEPs do Brasil, né? Então a Associação Espírita Cristã aqui, Francisco de Assis, ela faz parte do NEP Brasil, né? Que é o NEP. O que é NEP? É Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. E a gente faz toda quinta o estudo do Evangelho de Mateus. A gente já participou, teve a felicidade de participar do primeiro encontro dos NEPs aqui do Rio Grande do Sul, lá em Pelotas. Foi muito bom. E agora vai ser um encontro nacional do NEP Brasil. E a grande alegria e felicidade para nós que a nossa Francisco de Assis vai fazer parte, vai participar nesse dia 30, agora sábado, né? E eu coloquei lá no Facebook, quem quiser ver lá, vai estar lá tá os horários, vai ter vários palestrantes, vai estar o Haroldo, vai estar o Arthur Valadares, vai estar o Simão Pedro, vai estar o Afonso Chagas, muitos palestrantes conhecedores do Evangelho da Bíblia. E a Francisco de Assis vai fazer uma participação representando o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Então é enorme alegria, né? De a gente poder fazer parte lá, participar e mostrar que o nosso Rio Grande do Sul aqui pode, né, divulgar o Evangelho de Jesus aí à luz da doutrina espírita. E a Francisco de Assis lá vai estar os horários, nós vamos ter uma participação que o horário, se eu não me engano, é das 10 para 7 da noite. Inicia 10 para 7 da noite, se eu não me engano. Ó, dá uma conferida lá. 10 para 7. E aí termina às 10 para as 8. Que daí vai ser por grupos, né? E nós vamos participar desse grupo das 10 para 7 da noite até as 10 para as 8, tá? Nós vamos comentar um versículo lá de Mateus. E cada casa ali, cada NEP vai fazer um comentário do versículo evangélico. Então, só para nós ir já, quinta-feira eu vou fazer uma nova chamada, uma nova divulgação. Mas já vamos reforçando, divulgando essa semana. E vai ter transmissão ao vivo da Rede Amigo Espírita, né? Quem não é inscrito ainda na Rede Amigo Espírita, a maioria já é.
se inscrevam lá, né? Vai ter nas plataformas tanto do Facebook quanto do YouTube, vai ser ao vivo o estudo, né? Esse encontro. Então aguardamos a todos lá, tá? Um grande abraço a todos, quem não abracei, sintam-se abraçados. E vamos então agora fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então, Senhor, agradecer por essa oportunidade bendita de estarmos aqui refletindo em torno desses ensinamentos de André Luiz, através de suas obras, que possamos refletir o máximo possível e trazer para as nossas vidas essas reflexões tão pertinentes, tão importantes para o nosso conhecimento, para que a gente possa cada vez mais conhecer para sair da ignorância, do não saber, que possamos sentir no coração e vivenciar esses ensinamentos. Muito obrigado aos nossos benfeitores e que abençoe e ilumine a cada lar que está aqui conosco, participando, fluidificando as suas águas, que possam transmitir um passe a essas famílias que não podem vir nas casas espíritas nesse momento, que possam atender essas famílias nas suas necessidades. Que Deus abençoe e ilumine a todos, muita paz e bem, e que assim seja. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até os próximos encontros.